Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa segunda aula da semana de locação de equipamentos de segurança eletrônica. Espero que vocês tenham curtido, a aula de ontem. Hoje também eu tenho um conteúdo top para estar passando para vocês. Hoje a gente vai falar sobre o que você precisa, já para estar iniciando aí a alocação de equipamentos. Também vamos falar um pouquinho sobre os equipamentos e ferramentas aí necessárias, para você conseguir fazer uma instalação. E também vamos falar sobre automatização da sua empresa, como deixar ela automatizada para você ter menos trabalho com esses tipos de burocracia que tem aí na questão de cobrança, cadastro de cliente, enfim. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também, tá bom? Então, acompanha comigo aí na tela, sem enrolação, já vamos direto para o conteúdo. Então, acompanha comigo aí na tela do meu computador. Bom, pessoal, o tema, dessa aula, é o que você precisa para começar, Essa é uma dúvida bem comum aí do pessoal, O pessoal quer saber se precisa ter um CNPJ para estar começando a alocar equipamentos. Bom, pessoal, eu recomendo que sim, tá? Porque você tendo um CNPJ, você vai ter algumas vantagens, para poder trabalhar aí dentro da segurança eletrônica, Então você vai conseguir emitir boleto como uma pessoa jurídica, Isso aí já elimina o custo dos boletos. Você vai conseguir comprar os equipamentos dentro de um distribuidor, Intelbras ou qualquer outra marca, E também, se necessário, você vai conseguir emitir nota fiscal. Então é interessante você ter um CNPJ para facilitar esses pontos, Dá para começar sem? Dá para começar, porém esses pontos aí podem te prejudicar um pouco, tá bom? Então, pessoal, o que eu recomendo, se você está iniciando, você está começando do zero, é você abrir, um CNPJ como o MEI, o microempreendedor individual, Esse MEI é bem fácil para você abrir pela internet mesmo. Você consegue estar criando o seu CNPJ como MEI. Bom, pessoal, aqui eu vou falar um pouco sobre as vantagens, de ter um CNPJ registrado como MEI, mas eu recomendo, que antes de você abrir a sua empresa, você estude um pouquinho melhor aí sobre tudo que diz a respeito sobre o MEI, O que você pode ganhar, o que você pode perder. Aqui nessa apresentação é uma apresentação simples, tá? Eu só vou mostrar alguns pontos, e o meu ponto de vista. Então, eu recomendo que, se você realmente pretende abrir um MEI, você dê uma estudada um pouco melhor para ver se é isso mesmo que você quer, tá bom? Aqui, pessoal, vou falar um pouco sobre as vantagens, de ter um CNPJ MEI. Então, é um baixo custo, para você ter o seu cadastro, o seu CNPJ como MEI. Se eu não me engano, tá R$ 56 ou R$ 57 o valor que você paga por mês, para manter ativa aí o seu CNPJ. Pessoal, ele te possibilita aposentadoria. Então, a partir do momento que você tem o seu CNPJ como MEI, você pagando ali certinho, a contribuição mensal, você tem o direito à aposentadoria por tempo de trabalho, tá ok? Ele tem também, ele te possibilita, o auxílio doença, caso você venha a ficar doente e não conseguir trabalhar, você tem esse auxílio doença aí garantido pelo governo. Também para as mulheres, tem o auxílio maternidade, Então ele te dá alguns meses de salário ali. Eu não sei te dizer ao certo, é só dar uma pesquisada que as mulheres, no caso, têm direito a esse benefício. Você pode registrar um funcionário, Então, se você pretende contratar alguém, mais uma pessoa, você consegue contratar com esse CNPJ. A partir de 2 funcionários, aí você tem que mudar essa sua categoria de MEI para microempresa.
Bom, pessoal, dando continuidade aqui, né, as vantagens, você pode faturar até 81 mil por ano, tá bom? Então esse é o valor atual, possa ser que tenha alguma mudança aí esse ano, mas atualmente é esse valor. Não necessariamente você precisa ali ter uma receita todo mês, tá? Pode ser um mês um pouquinho mais e um outro mês um pouquinho menos, mas no ano, né, no total de 12 meses, tem que dar no máximo 81 mil ali na hora de você declarar, né? Tem que ser no máximo esse valor para você não ser desenquadrado do regime de MEI. Com o CNPJ MEI você já consegue emitir nota fiscal, tá? Então é bem interessante, você já consegue emitir as suas notas fiscais, consegue comprar em distribuidoras, né? Então isso facilita porque você vai conseguir comprar os equipamentos no menor valor, né, de mercado, o valor que é vendido em distribuidora. A declaração anual, né, onde você declara esses 81 mil, é bem simples de fazer, tá? É pelo próprio site do microempreendedor individual e isso é feito uma vez por ano, tá? Então eu recomendo que você vê certinho aí qual que é a data que faz aí o limite, né, dessa declaração desse imposto que você teoricamente precisa só declarar. Até 81 mil você não paga nenhum tipo de imposto, somente o que você tem que pagar lá por mês. Te possibilita também linha de créditos, né, em banco. Hoje vários bancos aí têm uma linha de crédito para microempreendedores individual, então é interessante também porque você pode conseguir aí algum empréstimo em algum banco. Bom, pessoal, um ponto importante, né, a gente comentar aqui sobre o MEI, né, é o valor que você paga, 66, tá? Eu tinha falado 57, 66 atualmente é o valor que é pago por mês e caso você você tenha um registro, né, de repente você ainda está trabalhando, né, em alguma empresa e você quer abrir o seu CNPJ, é possível, você consegue, porém você pode perder o seu seguro-desemprego, tá? Então é bom eu deixar bem claro isso, que aconteceu isso comigo, né? Eu quando abri o meu CNPJ, eu ainda trabalhava, eu era registrado numa antiga empresa que eu trabalhava e quando eu saí, né, eu já tinha o CNPJ no meu nome e aí eu não recebi o seguro-desemprego. Então, é um ponto importante você saber, né, é um dos detalhes, assim como outros tipos de detalhes também tem aí, mas esse eu acho que é o mais importante para quem é registrado. Bom, pessoal, no nosso método, né, você, como eu já havia falado na aula anterior, você consegue trabalhar de casa mesmo, tá? Você consegue fazer um home office, podemos dizer assim. Então, você não vai ter gasto com deslocamento. Isso aí você vai trabalhar da sua própria casa, então você não precisa se deslocar até o seu ponto de trabalho. Você vai ter mais tempo com a sua família, né? Isso aí vai te trazer mais liberdade, economia, né, de internet, água e luz, também economia do aluguel que você deixa de pagar aí, né, se de repente você precisar de um escritório, você tem um custo, né? Você trabalhando de casa, você elimina esses custos. E liberdade geográfica, se de repente você precisar viajar também, você consegue continuar trabalhando numa boa. Bom, pessoal, não precisa ter o ponto físico, né, que hoje a gente já sabe que é muito alto manter um ponto, né, manter uma loja, os aluguéis são muito caros, né, você precisa ter algum funcionário lá para manter a loja funcionando ali todo dia, tem os custos com água, com luz, internet, móveis e equipamento que você precisa para equipar essa loja, alvará, seguros e manutenção que todo comércio gera. Bom, pessoal, como eu havia falado também, né, a sua vitrine, a sua loja hoje vai ser a internet. Então, a internet que vai ser a sua vitrine, a sua loja. Então, quanto mais informação o seu site tiver, o seu Instagram, o seu Facebook, mais o cliente vai ser informado e aí vai facilitar a sua venda. Bom, pessoal, não precisa ter funcionário,
né? Dá para trabalhar de uma forma enxuta, você mesmo consegue tanto fazer a venda, né, da locação, como fazer a instalação, porque os equipamentos são de fácil instalação. Então, para ter um funcionário, né, a gente tem que pagar um salário mensal, mais os benefícios, precisa ter uma contabilidade, você precisa pagar os impostos como FGTS, GPS, DARF, treinamento, né, você tem que dedicar um tempo aí treinando o funcionário, uniforme, EPI também, né, férias, 13º e atestados aí que o seu colaborador te passar, né, você tem que aceitar, não tem jeito. Bom, pessoal, e agora quanto aos equipamentos e ferramentas, né? É claro que eu tenho um curso, né? Eu já falei para vocês sobre esse método, né? Essas aulas que eu tô dando para vocês é um pouquinho desse treinamento, né? Então lá dentro do curso eu dou muito mais exemplos, né? Eu falo mais sobre equipamentos que tenha a melhor aplicação para locação. Então, todos esses detalhes mais a fundos, né, mais minuciosos, pessoal, eu passo no meu treinamento. Aqui é uma aula mais simples, né, porque o nosso tempo é curto, então eu não consigo passar todos os detalhes, né, mas todas as informações que eu estou passando para vocês aqui são informações muito úteis, tá, se você aplicar aí na sua empresa. Então, fica tranquilo, não se atenta a pequenos detalhes, né, mas fique sabendo que se você precisar de alguma coisa mais a fundo, mais específico, a gente tem o nosso curso onde eu explico com muito mais detalhes. Aqui é para abrir a sua mente, para você já começar a entender, né, que existe esse segmento, esse tipo de método, né, onde você consegue criar aí receitas recorrentes para sua empresa, tá bom? Bom, pessoal, sobre os equipamentos, né? Os equipamentos que eu sempre indico são equipamentos, pessoal, que você está acostumado, tá bom? São equipamentos com o melhor custo-benefício, né? Tanto para instalação como questão de qualidade. Eu procuro sempre trabalhar com a marca Intelbras, que é uma marca hoje ela me atende muito bem, né? Os seus preços são muito competitivos, os seus equipamentos são de ótima qualidade, tá? Então são os equipamentos que eu costumo utilizar em locação para os meus clientes, tá bom? Então os equipamentos que eu utilizo são equipamentos já testados, né? São equipamentos que eu uso há anos, então eu já testei, eu sei que funciona, porque eu já tenho esses equipamentos alocados há muito tempo. Eu gosto também desses equipamentos porque eles têm aplicativo, tá? Para você fazer o acompanhamento. Foi o que eu falei para vocês. Se por acaso der qualquer tipo de problema numa central de alarme do cliente ou então no sistema de câmera, o próprio aplicativo que você vai instalar no seu celular, né? Ele vai te informar sobre esses problemas e aí fica mais fácil de você fazer, né, a manutenção, porque você já está sendo avisado aí com antecedência quando acontece algum problema. O melhor custo-benefício, né, então os equipamentos que eu indico sempre são os equipamentos que têm o menor custo, né, porém uma qualidade excelente, né? Não adianta só pôr um equipamento mais barato que não tem os recursos necessários para você atender o seu cliente da melhor forma possível. E personalização de equipamentos, pessoal. Independente do equipamento que você vai utilizar, é muito importante que você tenha um equipamento personalizado, um equipamento com seu logo, com a marca da sua empresa. Né? Se você não tiver, é importante você criar isso, né, para ter uma identificação desses produtos como sendo propriedade da sua empresa e deixando em menos destaque o fabricante, né? Então, geralmente, onde tem a marcazinha da Intelbras, eu ponho uma etiqueta com o logo da minha empresa, né, para sempre estar ali presente na mente do meu cliente. Bom, pessoal, temos aqui os equipamentos convencionais, né? São os equipamentos que a gente já sabe, já conhece, que é o DVR com
com câmeras, né, cabeadas. Porém, pessoal, esses equipamentos dá para você trabalhar, tá? Tem como trabalhar alocando câmeras com DVR, porém o custo dessa alocação acaba subindo. Então, dentro do meu curso, eu indico câmeras mais simples, câmeras Wi-Fi, que tem ótima tecnologia, né, a um baixo custo e uma fácil instalação. Então, se atente a isso, né? Se você, de repente, for instalar uma câmera só no cliente, não compensa você pôr um DVR. Mais fácil você trabalhar com uma câmera Wi-Fi, uma câmerazinha mais simples. Você instala ali em meia hora um equipamento desse, já está instalado com todos os recursos que um DVR tem, né? Até outros a mais, né? Às vezes a câmera tem o áudio, né, bidirecional, isso aí é um recurso a mais, mas é importante você ter isso em mente, tá bom? Então, os equipamentos convencionais dá para instalar, né, sem problema, porém tem essas desvantagens, né? Um custo mais alto na instalação, né? A instalação um pouco mais complicada, porque você tem que passar fio, você tem que fazer, às vezes você tem que dar um acabamento, né? Perda de cabeamento e infra, né? Esse cabeamento geralmente você não vai reaproveitá-lo, né? Você vai acabar perdendo, precisa de ferramentas especializadas, né? Que seria furadeira, tudo que envolve instalação de uma câmera, podemos dizer assim. Alicates, um monte de ferramenta para poder executar esse tipo de serviço. Se você for comparar com uma câmera Wi-Fi, que hoje em dia praticamente você não precisa nem de ferramenta para instalar ela, né? É bem simples, basta pôr na tomada e fixar ela em algum ponto. Então, basicamente, é bem diferente a instalação de uma câmera Wi-Fi para um sistema cabeado, né? Podemos dizer assim. E um sistema com cabo, né, ele tem uma probabilidade de maiores problemas, né? Se você for comparar com o sistema Wi-Fi, né, hoje os sistemas de câmera Wi-Fi estão bem confiáveis, né? Claro, tendo um nível de sinal bom, é tranquilo trabalhar com câmeras Wi-Fi. Bom, pessoal, aplicativo, né, das câmeras. Então, os aplicativos hoje, ele já busca gravação, né? Então, no próprio aplicativo, o seu cliente ele consegue buscar a gravação que ele precisa ali na data. Por quê, pessoal? Esse nosso método, ele é voltado para uma instalação simples, tá? Não precisa ter empresa de monitoramento por trás, né? Esse sistema é o próprio cliente que monitora, então ele que fica responsável, né, em tomar uma ação se caso necessário. Esse sistema tá tudo dentro do contrato, né, os seus níveis de responsabilidades, que são manter o equipamento em funcionamento. Agora, caso o alarme dispare, caso tenha qualquer tipo de ocorrência, quem é responsável em tomar ação é o próprio cliente, tá? Então, já para deixar bem claro, você não precisa ter empresa de segurança, empresa de monitoramento, na verdade, né? Que é um sistema de locação simples. Agora, caso o cliente queira, fala, não, Paulo, mas o cliente quer ter um monitoramento. Você pode ter parceiros, né, que façam esse tipo de serviço e aí você vai cobrar a mais. De repente, o seu parceiro ali cobra R$200 para monitorar, você vai repassar esse preço para o seu cliente caso ele queira. Você deixa ali como um serviço opcional a ele, tá? Não tem a necessidade dele estar contratando o monitoramento, porque os equipamentos ele mesmo consegue monitorar. Aviso de movimento, né? Então dá para configurar ali a câmera caso tenha algum movimento fora de algum horário de funcionamento do estabelecimento, isso é possível, né? Compartilhamento para o cliente, então é bem fácil você compartilhar as imagens com esse cliente, né? Na hora que você estiver fazendo a instalação. E a instalação é bem simples, né? Basicamente, para configurar um acesso remoto é só escanear um QR Code. Bom, pessoal, ali a gente falou um pouquinho sobre os equipamentos, né? Bem básico ali na parte
de equipamentos, não necessariamente precisa ter o equipamento X ou Y, você às vezes pode trabalhar com os equipamentos que você já está acostumado, de repente você já tem alguns equipamentos aí parado, você pode estar trabalhando com eles, né? Mas é claro, você tem que sempre pensar em simplificar a sua instalação e entregar o melhor que o mercado disponibiliza para o seu cliente, tá bom? Agora, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre as ferramentas, né, para a instalação de câmeras e alarmes. Bom, pessoal, a ferramenta básica aí, né, para a instalação seria a furadeira. Aqui eu trouxe dois exemplos de furadeira. A furadeira da linha Hobby, né, que seria uma furadeira um pouco menor, mais simplesinha, mas dá para trabalhar com ela, tá? Tranquilo. Ou uma furadeira profissional. Aí já é um nível melhor, né, para a questão de furar uma parede, varar, aí é uma furadeira mais profissional. Mas qualquer uma das duas dá para começar. Bom, pessoal, parafusadeira, tá? Esse é um equipamento que não necessariamente você precisa ter, mas facilita muito aí o seu dia a dia. E a mesma coisa da furadeira, pessoal. A gente tem a linha Hobby, né, que são parafusadeiras mais simples, né, aquelas menorzinhas, mais baratas até, e também temos a linha profissional. Tem algumas que já tem até impacto, então com a própria parafusadeira você já consegue furar uma parede aí se preciso for. Então é bem interessante também, mas é um equipamento que não necessariamente você precisa ter para fazer uma instalação, né? Com uma chave de fenda ou uma Phillips você consegue fazer, porém a parafusadeira aí facilita bastante a instalação. Bom, pessoal, sobre as brocas, né? Eu trouxe aqui 3 tamanhos de broca, né, que basicamente é o que mais se utiliza em instalação de câmeras e alarme. É a broca número 6, né? Então para fixação de bucha e parafuso, geralmente é com a 6 que a gente trabalha, mas também temos a broca 8, né? Uma broca aí também que é bem utilizada, e também temos as brocas um pouco maior, né, mais longa, para você se precisa furar uma parede aí, né, varar uma parede, aí precisa ser uma broca mais longa. Aí você pode estar utilizando com as brocas de 8 mm ou 10 mm, tá tranquilo. Broca de aço, pessoal, geralmente é mais para quando a gente precisa arrebitar alguma peça, né? A gente geralmente fura com a broca de aço, né? E o modelo mais utilizado aí que eu uso é a 532, tá? Esse daí ela encaixa certinho no rebite padrão aí para fixação de peça. Bom, pessoal, é importante, né, ter uma extensão, né, também para você ligar os seus equipamentos elétricos, né, a sua furadeira. Então, no mínimo aí uma extensãozinha de 10 metros já vai te atender bem. Uma escada pequena, né? Então, uma escada pequena aí já te atende bem dentro, é claro, de uma área interna, né? Dentro de um pequeno comércio, uma residência, esse tipo de escada aí vai te atender bem em várias situações. E pessoal, agora para uma área externa, né, ou um ponto mais alto, a gente tem as escadas, né, de extensão. Esse tamanho, pessoal, é o que eu mais gosto de utilizar, tá? Essa é uma escada de 7 degraus, né? Ela te dá uma altura bem razoável, né? Porque esse modelo de escada, pessoal, a gente consegue deixar ela de 3 formas, tá? A gente consegue deixar ela no modo de extensão, então aqui ela consegue uma altura maior, tá? Então, se for um lugar alto, a gente vai conseguir com essa escada. Ela consegue ficar aberta assim, ó, dessa mesma forma que está aqui, ó, na imagem do meio. Então, se eu precisar mexer no teto de algum lugar, eu consigo trabalhar dessa forma. E também, pessoal, se eu precisar dividir ela, de repente eu estou trabalhando em 2 pessoas, eu consigo dividir essa escada fazendo 2 partes dela. Então, dá para 2 pessoas trabalhar ao mesmo tempo, porque você consegue dividir essa escada. Então, esse tamanho é o que eu mais gosto, né? Porque é um tamanho que, se for necessário, você consegue pôr dentro de um carro aí, popular, né? Só abaixar um pouco o banco do passageiro e, com certeza, você consegue deixar essa escada dentro do carro, se for necessário. Às vezes a gente está numa instalação, na correria, né, do dia a dia, e não consegue
precisa, né, parar o carro, às vezes num lugar muito movimentado, que pode correr o risco dessa escada ser furtada. Então, desse tamanho, a gente consegue pôr ela dentro do carro, dá para trancar o carro tranquilo e você ir lá fazer o seu atendimento no seu cliente sem ter o risco aí de ter a sua escada furtada. Bom, pessoal, o multímetro, né, é uma ferramenta importante você ter, né, para você fazer os testes lá de tomada, mas é uma ferramenta que, se você não tiver também, dá para fazer a instalação, né? Não é necessário ter um multímetro, mas ele te ajuda aí de várias formas. Testador de cabo de rede, tá, pessoal? É outra ferramenta também que não é obrigatório ter, né, na sua bolsa de ferramenta, mas é uma ferramenta muito barata. Hoje em dia, uma ferramenta dessa, com 20, 30 reais, você compra e você consegue aí garantir, né, o funcionamento do cabo de rede. Então, é importante para esse caso de cabo de rede, se você precisar fazer um teste para ver se está ok o acesso remoto, é importante ter e é bem baratinho essa ferramenta. Alicate universal, tá, pessoal? Aí sim, essa ferramenta é muito importante, você usa bastante, né, para decapar um cabo, cortar alguma coisa. Então, esse alicate universal, ele é muito utilizado em segurança eletrônica. Temos o alicate de corte também, né? É importante ter, né? Porque ele faz um corte mais preciso aí, se for o caso, cortar um cabo ou qualquer outro tipo de superfície que precisa ser cortada. Esse alicate aí, ele é muito utilizado nessa parte. Bom, pessoal, alicate de clipar, né? Então, é outra ferramenta que não tem a necessidade de você ter já de início, mas também é outra ferramenta barata, tá? E é bom que você consegue fazer o seu cabo de rede na medida que você precisar. Às vezes, o local que você vai instalar foge um pouquinho do padrão, aí o ideal já é você confeccionar o seu cabo de rede para possibilitar o acesso remoto aí, se for o caso. Chave Phillips, coloquei dois tamanhos aqui, tá, pessoal? Uma de 1/8 seria mais para o aperto das centrais de alarme, né? A parte de borne, você utiliza esse tamanho para esse tipo de aperto, e ao lado a de 1/4. Aí essa aí é para realmente apertar os parafusos, né? A maioria dos parafusos Phillips, tamanho número 6, né? Para a bucha 6, com esse tamanho de chave Phillips, ele vai dar o aperto ideal nesses parafusos. E a chave de fenda, pessoal, a mesma coisa. Eu coloquei o mesmo tamanho, tá? De 1/8 para menorzinha e de 1/4 para chave um pouco maior. E aí essa chave é bem padrão aí para a maioria dos parafusos. Uma trena, né, pessoal, de medição, no mínimo aí de 5 metros. É o ideal, né, para você medir alguma peça, fazer uma infra, dar um acabamento. É ideal você ter uma trena de 5 metros. O martelo também é uma ferramenta importante, né, para você fixar bucha. Às vezes precisa fixar algum fixa-fio também, aqueles de preguinho, você pode estar utilizando com martelo. O arco de serra, pessoal, o arco de serra geralmente a gente utiliza para montagem de infraestrutura, para cortar um tubo, para cortar uma canaleta. Então, o arco de serra a gente utiliza mais na confecção de infraestrutura aí para os equipamentos de segurança eletrônica. Estilete, pessoal, estilete é uma ferramenta importante você ter, tá? Para decapar os cabos aí, tanto do cabo de sistema de câmera como o sistema de alarme. É interessante você ter esse estilete para facilitar aí as conexões dos cabos. Bom, pessoal, como a gente já havia falado, né, sobre a diferença entre a venda e a locação, né? Eu já tinha dado esse exemplo, mas eu vou dar uma reforçada nessa aula, porque é um ponto muito importante você saber gravar isso, né? Ter isso em mente, que realmente é onde está a diferença, né? Bom, pessoal, aqui é o exemplo de venda de equipamentos, tá? Então, eu estou vendendo esses equipamentos para o cliente, tá? Então, eu cobrei dele R$ 2.500 e tive um lucro de R$ 600, tá bom?
bom, pessoal, como eu tinha explicado, né? Quando a gente vende para o cliente, a gente encerra o ciclo de venda com esse cliente. Então, ele me pagou lá uma vez só e a partir de agora ele não vai comprar mais comigo. Agora, a partir do momento que eu loco para o cliente, pessoal, ele vai me pagar R$ 189,90 por mês, tá? Pela locação daqueles mesmos equipamentos. Já na instalação, ele já me paga a primeira mensalidade no dia, né, da instalação, ou você pode cobrar aí uma taxa de implementação. Eu gosto de trabalhar dessa forma, tá? Esse é um detalhe que você pode trabalhar aí da forma que você achar melhor. E na sequência, pessoal, dentro de 4 meses eu já tive um lucro maior do que se eu tivesse vendido os equipamentos para aquele cliente, e eu tenho aqui, ó, o ciclo contínuo de venda com esse cliente. Então, enquanto o meu contrato estiver ativo, eu vou estar recebendo desse cliente. Então é muito interessante trabalhar dessa forma, porque você sempre tem um dinheiro garantido ali, entrando todo mês no caixa da sua empresa. Bom, pessoal, aqui é a projeção, né, anual dessas mensalidades. Então eu fiz aqui a primeira projeção para 12 meses, né, no caso um ano, que deu o total de R$ 2.278,80. Então já estou ganhando aqui 4 vezes mais do que eu ganharia vendendo, né, para o cliente. Caso eu mantenha esse contrato aí por 24 meses, eu vou ter ganhado desse único cliente aí R$ 4.457,60. E se eu conseguir aí manter esse contrato por 36 meses, eu ganho aqui, ó, R$ 6.836,40. Quase 10 vezes mais do que se eu tivesse vendido esses mesmos equipamentos para esse cliente. Bom, pessoal, eu dei, né, na aula passada esse exemplo da locação de imóveis. Estou voltando aqui com esse mesmo exemplo para realmente fixar na sua cabeça e você entender que realmente isso aqui é uma mina de ouro, pessoal. Então, para você conseguir R$1.000 de renda recorrente com a locação de um imóvel, pessoal, você teoricamente investiu 250 mil. Pode ser numa casa, pode ser num apartamento, enfim, no mínimo aí para você conseguir uma alocação, né, uma renda aí de R$1.000 por mês, você investiu 250 mil. Agora, no nosso exemplo, né, de locação de equipamentos, como eu já disse, é um método de baixo investimento. Para você conseguir os mesmos R$1.000 de renda recorrente ali, entrando todo mês, o seu investimento aí foi somente de R$ 6.500 em equipamentos, para você conseguir gerar essa renda aqui, ó, de R$1.000 por mês, né? Bem menos do que 250 mil. Bom, pessoal, tinha dado também esse exemplo, né, de um cliente que eu tenho há mais ou menos 38 parcelas, né, que ele já me paga. Aqui já é mais de 3 anos que eu tenho esse cliente, e o total aqui, pessoal, que eles nos pagam é R$380 por mês, multiplicado aqui pelas 38 parcelas que eles já pagaram, eu ganhei mais de R$14.440, isso com um cliente só, tá? Então, se eu tivesse vendido esse equipamento para o cliente, com certeza eu teria ganhado muito menos. Teria ganhado aí no máximo uns R$2.000 de lucro com esse cliente, né? Bom, R$14.000, né, pessoal? Então é um valor bem considerado, né? Põe aí vezes 10 clientes, quanto que você já não consegue ganhar em cima aí da alocação. Bom, pessoal, a alocação, né, não precisa de visitas periódicas, como eu havia falado, né? Porque os equipamentos eles vão estar funcionando sempre. Caso dê algum problema, você vai ser avisado aí nos seus aplicativos e depois você programa, né, essa manutenção. Tem uma previsibilidade de caixa, né, porque você sabe quanto que você vai estar recebendo já no mês, você já tem ali, né, a quantidade de cliente, então você já sabe qual é o seu faturamento, e é um sistema autônomo, né? Você não precisa ter um funcionário ali em cima
estar cuidando dos seus clientes, né? O próprio sistema vai enviar a cobrança para ele, então isso daí deixa o sistema automatizado. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho mais sobre a automatização do sistema, né? Como que funciona aí mais ou menos essa parte de automatização para tu deixar a tua empresa aí de forma autônoma. Bom, pessoal, basicamente quem faz essa automatização é um software de gestão, né? Então é um software que ele trabalha em nuvem, né? Você não precisa instalar nada no seu computador, é um site, você vai entrar, vai fazer o seu login e ter acesso a todas essas informações. Nesse software você consegue fazer o cadastramento do seu cliente, tá? Você consegue cadastrar os fornecedores, né, que você compra, lançar lá todas as contas a pagar, contas a receber e também o cadastro dos produtos, né? Então você vai cadastrar item por item nesse programa de gestão. Então assim você tem um controle total até mesmo dos equipamentos que está em cada cliente, né? A gestão então de produtos alugados para o cliente, então você consegue, na hora de que está fazendo o seu cadastro do seu cliente, você vai pondo todos os itens que está sendo locado para esse cliente, né? Aqui, pessoal, ele envia boletos em automático todo mês, tá? Então você cadastrou ele uma vez, ele vai fazer isso para sempre até você descadastrar esse cliente. Então isso aí é bem legal, te alivia aí um bom tempo, né, do que você tem que fazer isso manualmente aí todo mês. Então automaticamente o sistema faz isso. Pessoal, ele faz, né, a criação de ordem de serviço, caso você precise, né, fazer algum reparo, alguma manutenção, você faz a criação da ordem de serviço, né, para deixar registrado, isso é bem importante. Contas a pagar e receber, né, o programa também já faz esse gerenciamento. Elaboração de orçamento, se você precisar, ele faz e envia também, tá? Tem a integração com o sistema do banco, né? Então, para você conseguir emitir os boletos, você precisa integrar, né, o seu banco. No caso, o banco que eu aconselho você estar trabalhando é o Banco Inter PJ, né? Então, por isso que é importante você ter o CNPJ, porque assim você consegue criar a conta no banco gratuitamente, tá? Você não vai pagar nada por mês e você consegue emitir até 100 boletos por mês sem pagar nenhum real, tá? Mesmo quando o cliente paga, você não tem nenhum tipo de desconto, tá bom? E nenhuma taxa, nem para enviar, emitir ou dar baixa no boleto, não existe nenhuma taxa você integrando com o Banco Inter, tá ok? Esse sistema ele tem aplicativo, tá? Então você consegue gerenciar também tudo pelo seu celular, que facilita mais ainda. E para quem é aluno, né, dos meus treinamentos, eu tenho um link onde você vai ter um desconto aí para esse software. Esse software ele é pago por mês, tá? Você paga aí ele todo mês, mas é um valor muito baixo, né, pelos recursos que ele te oferece. Praticamente ele vai ser o seu funcionário, esse software aí, e o pagamento dele é muito em conta, tá bom? Vou deixar o link aí para quem tiver interesse em estar já contratando esse programa de gestão, vale muito a pena. É o Gestão Click, tá ok? Bom, pessoal, emissão de boletos gratuitamente, né, como eu já tinha falado. Então, o banco não tem taxa, tá? Então, no que eu aconselho vocês é o Banco Inter, não vai ter nenhuma taxa para o Inter PJ, né? A conta jurídica. Emissão de boletos grátis e integração com o sistema Gestão Click. Bom, pessoal, outro ponto importante, né? E dentro do meu treinamento eu já disponibilizo, eu dou para todos os meus alunos o contrato tanto para alocação de alarme como para alocação de câmeras de segurança, tá? Então é muito importante você ter um contrato bem redigido, tá? Com todas os pontos que você cobre, né? No caso que é o funcionamento dos equipamentos, e lá também tem todas as obrigações do cliente, questão de pagamento, para você, se for o caso, poder tá pondo ele no Serasa ou SPC. Então esse contrato que vai te ajudar e também vai te tirar algumas responsabilidades, quanto eu falei, referente à questão de monitoramento, tá?
esse nosso método ele não tem monitoramento, então dentro do contrato já está tudo bem claro, né, explicando tudo isso, explicando que você não é responsável por nenhum tipo de dano ao comércio, né? Se de repente ele foi assaltado, você não pode ser culpado por nada sobre isso, nenhum tipo de indenização. Então é importante ter um contrato bem redigido para te assegurar esses pontos aí que você não é responsável, tá bom? Outro ponto importante, né, na locação é saber como vender, né? Como vender a locação, porque eu acredito que é mais fácil você vender a locação do que fazer uma venda. Por quê? Pessoal, o valor de locação ele sempre vai ser menor do que o valor da venda. Então, para o seu cliente investir aquele valor em locação é muito mais fácil, porque o investimento dele é menor. Então, se você está tratando com um comércio, alguma loja, é mais fácil você abordar ele dessa forma. Ó, as vantagens da locação seria um investimento muito menor, né? E você vai estar 100% resguardado, porque se tiver qualquer problema com os equipamentos, a nossa empresa ela vai se responsabilizar em estar fazendo a correção. Então, é muito mais fácil você vender a locação do que vender o produto em si mesmo, né? Vender lá, só fazer a venda com a instalação, porque vai ser um valor mais alto do que você locar para esse cliente, tá bom? Então, saber vender é um ponto muito importante para você conseguir criar aí a sua carteira de cliente, né? No curso que eu tenho também, eu tenho algumas estratégias para fidelizar o cliente. Então, isso é um ponto muito importante dentro da locação, é você fidelizar o seu cliente. Porque quanto mais tempo ele tiver com o seu contrato, né, tiver contratado a sua empresa, maior vai ser a sua margem de lucro, né? Vocês lembram aí do meu exemplo, teve um cliente que me pagou 38 parcelas, né, de R$380, que deu mais de R$14 mil com um único cliente. Tá? Então, era um cliente que se eu vendesse, eu ia ter só uma margenzinha de lucro ali no início e depois se encerrava, né, esse ganho com esse mesmo cliente. Agora, na locação, eu tenho esse cliente até hoje me pagando e os equipamentos são meus. Se de repente ele encerrar o contrato, eu simplesmente vou tirar esses equipamentos e pôr em outro cliente. Um marketing básico, né, pessoal? Hoje, qualquer cursinho aí de Instagram, te ensina a como divulgar, né, como anunciar. Isso é importante, porque você, em vez de você pagar um aluguel numa loja, você pode estar direcionando esse valor que você ia pagar na locação, você pode estar pondo esse dinheiro em marketing e vai te trazer um retorno até mais assertivo do que às vezes você tá com uma loja aberta em um lugar que às vezes não tem muito movimento, ou as pessoas que passam por ali não têm muito interesse pelo seu serviço, podemos dizer assim. Agora, você fazendo uma campanha bem feita, você consegue realmente atingir as pessoas da sua região que realmente tem o potencial aí em virar um cliente seu, tá bom? Bom, pessoal, então essa foi a nossa segunda aula, tá? Espero que tenha ajudado vocês, né? Que tenha clareado um pouco mais aí a sua mente sobre o que é a alocação de equipamentos. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários abaixo, tá? Ficou alguma dúvida aí do que eu falei durante essa aula? É só deixar nos comentários. Qualquer outro tipo também de informação importante que você acha destacar aqui nessas aulas, você pode deixar aí também nos comentários, que eu vou estar lendo todos os comentários e respondendo todo mundo, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Fiquem atentos que amanhã tem a terceira aula, tá? Uma aula bem legal. Eu acho que essa aula vai ser a mais interessante de todas. Tenho certeza que vocês vão aprender bastante também amanhã, tá bom? Então é isso aí, pessoal. A gente se vê amanhã. Valeu!